Nessa noite, eu quero dar início a uma série de palavras, e eu confesso que eu me encontro muito empolgado, porque, sem sombra de dúvidas alguma, este é um dos assuntos que eu mais amo falar. E que o Senhor levante uma geração de homens e mulheres de Deus, que irão bradar esta notícia, nos quatro cantos dessa terra, de que o nosso Senhor Jesus está voltando. Tem uma notícia para você: o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem nos buscar, aleluia. Oh, meu irmão, nós estamos aqui para declarar: o Rei está voltando. Nessa noite você pode sair daqui dizendo: aleluia, Ele está vindo me buscar. Meu irmão, quero dizer algo para você: Ele está vindo te buscar, Ele está vindo te buscar. A trombeta está soando, meu Deus. Olha, eu não sei você, mas desde que eu entrei aqui eu já sinto uma atmosfera diferente nessa noite. Alguém que sentiu que essa noite é diferente? Oh, meu irmão, e eu digo para você, o Espírito Santo ainda vai fazer muito aqui nessa noite. Inclusive, eu estou com um compromisso pessoal e que o Senhor me ajude, porque eu confesso que eu não dou conta. Hoje, tomando banho para vir para cá, eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou o pior dos pecadores. Toda noite eu prego mais tempo do que eu devia. Então eu pedi: Senhor, me ajude a pregar hoje um tempo menor. Quantos creem que Deus vai me ajudar hoje aqui? Aleluia. Tomara que você goste, né? Porque aí se eu passar um pouquinho, você não acha ruim. Gente, mas eu quero ser até mais breve nas minhas palavras, mas eu acredito que, mesmo se falarmos em menos tempo, o que importa é a profundidade da palavra que penetrará o seu coração. Eu gostaria de ler com você uma profecia, e hoje o que nós vamos fazer é entrarmos em textos proféticos, para que possamos então fazer uma análise. E hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. A pergunta que eu tenho para te fazer é: será que nós estamos vivendo os últimos dias? Quais são as perspectivas proféticas que nós temos para poder, de fato, com seriedade na interpretação da palavra, afirmarmos que Jesus está voltando? E eu acredito que aquilo que está sendo proposto hoje não é apenas para esta noite. Então é por isso que eu me proponho a realizarmos um breve estudo de alguns cultos sobre esse tema, aonde nós iremos explorar diferentes óticas da palavra de Deus a respeito desse assunto. A primeira palavra profética que eu quero trazer para você está no Novo Testamento. Você sabe que nós temos textos escatológicos. Deixa eu te ensinar algo. A palavra escatologia é uma palavra que você precisa saber o significado. Talvez eu acredito que o final dessa palavra você já sabe o significado. Logia significa estudo. Então, quando você tem ali matérias, disciplinas que você estuda desde o primário, como biologia, na realidade é a logia, o estudo da bios, da vida. Assim como psicologia, psique é a vida na alma, é o estudo da vida da alma. Então, o que é escatologia? Logia é estudo, escatologia é o estudo do final dos tempos. Diga comigo: escatologia é o estudo do final dos tempos. Quem está comigo aí, dá um glória a Deus. Aperta o cinto, meu irmão, porque hoje nós vamos decolar na revelação da palavra de Deus. Os irmãos até estavam me cobrando, falou que tem 2 cultos que eu não falo para você apertar o cinto. Então se aperta bem apertado, você vai voar hoje por 3 cultos então. Em toda a palavra de Deus, nós temos textos escatológicos. Você vai perceber que hoje eu vou abrir tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, e você vai perceber que nos próximos domingos eu vou falar sobre o mesmo assunto, trazendo outros textos. Mas é interessante então, porque existiram profetas no Antigo Testamento que falaram a respeito do fim dos tempos.
É interessante porque você tem ali na carga profética do Antigo Testamento muitas profecias messiânicas. O que é uma profecia messiânica? É uma profecia que apontava para a vinda do Messias. As profecias messiânicas já se cumpriram, sim ou não? Graças a Deus, porque o Messias já veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Isso já aconteceu. Mas existiram também profecias que transcendiam os dias de Jesus na terra, nessa primeira vinda. Existiram profecias do Antigo Testamento, das quais eu te mostrarei algumas delas, que estão apontando para a volta, para a segunda vinda do Messias. Mas o interessante também é que no Novo Testamento nós também temos textos a respeito desse assunto. Por exemplo, começando ali, nos 4 primeiros livros, que são os Evangelhos, o próprio Senhor Jesus fala muito de escatologia. Você pode observar que normalmente as principais falas de Jesus sobre a sua volta estão no final dos Evangelhos, porque o período que Jesus mais ensinou os seus discípulos a respeito da volta de Jesus foram em dias que antecederam a sua morte. Então você pode observar em Mateus, Marcos, Lucas e João, que os principais textos que Jesus aborda esse assunto estão ali situados em versículos ou poucos capítulos antes da morte e ressurreição de Jesus. Agora, é interessante porque, presta atenção que agora você está entendendo a análise que eu estou fazendo. No Antigo Testamento, profetas falaram a respeito desse assunto. Quando Jesus esteve na terra, Ele mesmo falou a respeito desse assunto. Mas é interessante que quando Jesus foi assunto aos céus, os apóstolos, que nada mais são do que os pais da igreja, também falaram sobre esse assunto. E é interessante porque o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, projeta, Thales, para mim por gentileza, a segunda carta de Pedro no capítulo 3, é um capítulo onde Pedro está falando sobre escatologia. Você sabe que a coisa mais poderosa é nós termos um encargo e um zelo pela correta interpretação da palavra de Deus. E como nós temos falado sempre, a hermenêutica, que é a ciência que estuda a interpretação da Bíblia, ela possui leis, premissas, para que você não interprete a Bíblia ao seu bel prazer, da maneira como você acha que ela deve ser interpretada. Mas você deve então obedecer aquilo que é uma lei de interpretação da palavra. Eu amo uma lei, que é a lei do contexto. Diga comigo, lei do contexto. Ou seja, você não pode tirar um versículo da palavra de Deus e talvez ensinar algo que esse versículo diz, se na realidade o que você está falando desse versículo não tiver alinhado com aquilo que o texto que contém o versículo está ensinando. Então, por exemplo, de maneira específica, eu vou ler para você, não preciso projetar ainda, o verso 8. Eu quero olhar para a profecia que Pedro libera no verso 8. Mas por que eu posso falar para você que aquilo que Pedro fala no verso 8 está ligado a um assunto escatológico? Porque todo o capítulo 3 da segunda epístola de Pedro é um capítulo que fala a respeito da volta de Jesus. Então vamos fazer o seguinte, esse capítulo eu quero ler desde o começo, os outros eu vou ler o versículo, mas você sempre pode olhar todos os contextos dos versículos que eu citarei nessa noite. Verso 1, a palavra do Senhor diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias, toda a igreja diga comigo, últimos dias, presta atenção, e até mesmo se você está aí com a sua Bíblia, que possui ali os subtítulos de cada texto, o subtítulo, na versão Almeida Revista Atualizada, ARA, está escrito, a vinda do Senhor e o seu significado.
Pedro fala então: nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Será que nós estamos vivendo dias onde existem pessoas escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões? Você pode analisar o contexto que nós vivemos para responder essa pergunta. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Como diz o outro, será que ao publicarmos que estamos fazendo um estudo a respeito do final dos tempos, não existem pessoas que começam a zombar fazendo esse tipo de pergunta? Que conversa é essa de Jesus está voltando? Tem tanto tempo que eles estão falando que Jesus está voltando, desde os apóstolos já bradavam que Jesus estava voltando. Será que está demorando essa promessa? Será que existem pessoas que questionam a respeito disso? Onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perceber o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia com D maiúsculo. Amada igreja, todas as vezes que você ler as escrituras e você perceber que a palavra dia está escrita com D maiúsculo, e você percebe que está escrito com D maiúsculo, mesmo em um contexto onde a palavra dia não está começando uma frase. Você sabe que numa correta ortografia, se tem uma palavra que está começando uma frase, ela tem que estar com a letra maiúscula. E não é comum você encontrar uma palavra com a letra maiúscula no meio da frase. Mas você vai ver que sempre quando a Bíblia fala sobre o dia do Senhor, o dia da ira, o dia da volta, o grande dia, sempre a palavra dia aparecerá com D maiúsculo. Dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Verso 8. Família Emaús: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Então aqui hoje eu quero bradar o que Pedro bradou. Tem uma coisa, amada igreja, que você não pode esquecer. Qual que é essa coisa que você não pode esquecer e que faz parte da explanação sobre o assunto da volta do Senhor? Que para o Senhor um dia é como 1000 anos. Diga assim: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Meus irmãos, então eu quero hoje que você receba essa premissa da ótica com relação aos textos que eu vou expor nessa noite, que para o Senhor um dia é como se para mim e para você fossem 1000 anos. O que para mim e para você representa 1000 anos, para o Senhor é como se fosse um dia. Então daí você percebe o quanto esse entendimento vai te dar luz, clareza, revelação e interpretação de outras porções da palavra de Deus. Um dia é como 1000 anos. Essa é a profecia do apóstolo Pedro. E irmãos, falando sobre a volta de Jesus, é muito importante que você tenha revelação de algo. Por que Jesus vai voltar? Você sabe, Jesus vai voltar para 2 grupos de pessoas. Diga assim: Jesus voltará para 2 grupos de pessoas. Você sabe, em um aspecto, Jesus vai voltar para a sua igreja. Diga graças a Deus. Jesus prometeu para os seus discípulos: olha, eu vou subir, mas olhando para os discípulos, ele falou: mas deixa eu te contar uma coisa, eu vou, mas eu volto para você. Agora sabe o que é poderoso também? Porque você sabe que aqui hoje na terra existem 2 povos que são povos de Deus: a igreja e também os judeus, porque Deus fez
uma aliança com Abraão, sim ou não? E o nosso Deus é um Deus de aliança. Então, existe o aspecto que a volta de Jesus tem como objetivo o encontrar de Deus com a sua amada igreja, a noiva, e também a volta de Jesus tem o objetivo do encontro com o povo que é escolhido, o Israel de Deus. Agora, é claro, irmãos, que para que os judeus hoje sejam salvos, eles precisam crer no Senhor Jesus, mas você sabe que existe uma promessa do remanescente fiel, ou seja, quando Jesus vir, quando Jesus voltar, muitos judeus que hoje ainda não creem, eles crerão em Jesus, porque eles serão o remanescente fiel. Muito importante então que você saiba, e daqui a pouco eu vou falar um texto apontando para a volta para a igreja, e um outro texto apontando para a volta dos judeus. Agora, irmãos, existe uma frase que você sempre irá ouvir. Projeta para mim, Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 32. Talvez em um dos cultos, eu vou me adentrar, vou me aprofundar em falar a respeito das coisas que Jesus falou a respeito do final dos tempos. Mas hoje eu quero ler duas passagens de coisas que Jesus falou a respeito desse assunto e me adentrar também em outros textos. Mas é interessante porque um dos versículos mais famosos no contexto da escatologia é esse, Jesus falando no capítulo 24 do Evangelho de Mateus: aprendei pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Você sabe que hoje eu te falei que uma das leis da hermenêutica é o princípio do contexto, que todo versículo, para ser interpretado, ele não pode ser tirado do seu contexto do qual ele está inserido, correto? Mas você sabe que tem um outro princípio hermenêutico, que é o princípio que, e eu já citei aqui em outras ocasiões, que a Bíblia explica a Bíblia. Então muitas vezes nós vamos falar a respeito de algumas tipologias. Por exemplo, quando a gente fala, a pomba aponta para o Espírito Santo, o óleo aponta também para a unção, para o Espírito Santo, enfim, já viu que nós temos alguns símbolos em toda a palavra de Deus? Se isso acontece, é porque existe toda uma explicação bíblica de por que alguns elementos se tornam simbólicos. Agora, quando se fala de figueira, você pode conversar com absolutamente qualquer teólogo, qualquer mestre na palavra, todas as pessoas concordam de que na Bíblia a figueira aponta para a nação de Israel. Diga comigo, a figueira aponta para a nação de Israel. Hoje eu não tenho tempo aqui de te explicar o porquê disso, mas quem nos ensina a respeito disso é o profeta Jeremias. Foi Jeremias que falou, a figueira é Israel. Então em toda a Bíblia, quando a figueira vai aparecer, está apontando para Israel. Ou seja, em outras palavras, as pessoas traduzem esse versículo com uma frase, e a frase que as pessoas dizem é: Israel é um dos relógios de Deus. Ou seja, olha para Israel. E aí, obviamente, a própria palavra de Deus nos mostra fatos proféticos a respeito de coisas que acontecerão com Israel, e que quando acontecerem, está chegada a hora. Israel é o relógio de Deus. E aí, com base em todo esse pano de fundo, eu quero então trazer para você, eu vou mostrar para você aqui 3 sinais proféticos. O primeiro sinal profético que eu quero mostrar para você está descrito no livro do profeta Oséias, no capítulo 6. O profeta Oséias, ele vai falar a respeito da nação de Israel, a respeito da figueira. E eu li para você que Jesus falou: olha, quando a figueira começar a florescer, fica de olho. Quando a figueira florescer, é um sinal. E é interessante porque o profeta Oséias, falando a respeito da nação de Israel, o profeta Oséias disse o seguinte, capítulo 6, verso 1: Vinde e tomemos
para o Senhor. Ele nos despedaçou e nos sarará, e fez a ferida e a ligará. Verso 2: e depois de 2 dias nos revigorará. Diga comigo, depois de 2 dias. Presta atenção nisso que eu acabei de ler. Quantos dias? Segura. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, e como chuva serôdia que rega a terra. Irmãos, aqui então você percebe que de maneira muito clara, o profeta Oséias está falando, por 2 dias, nós estaremos feridos por 2 dias, mas depois dos 2 dias, ao 3º dia, algo vai acontecer. Irmãos, e eu vou ler aqui o último texto para eu trazer a explicação, palavra de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 20. O capítulo 21 de Lucas, eu não vou ler desde o início, eu ia ler desde o verso 7, mas depois você lê. É um capítulo também que Jesus está falando a respeito do final dos tempos. Lucas capítulo 21, mas a partir do verso 20, Jesus diz assim: quando porém virdes Jerusalém, diga comigo, Jerusalém, sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Olha aqui para mim, Jesus está falando sobre uma devastação que Jerusalém iria sofrer. Quando você vê Jerusalém cheia de exército, saiba de uma coisa, está próxima à sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Mas o verso 24 diz o seguinte: cairão ao fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Se você continuar lendo o capítulo 21, Jesus continua a explanação a respeito do fim dos tempos. Vejamos então todo esse cenário através desses textos que eu trouxe para vocês. Vamos falar sobre Israel. Jesus então, ele já libera uma palavra de que Israel seria destruído, de que Jerusalém seria destruída. Sabe o que é interessante, irmãos? Exatamente, diga comigo, exatamente 40 anos depois, 40 anos depois, algo horrível aconteceu. Como diz o outro, as pessoas ouvindo aquilo que Jesus estava falando, não tinham noção do que iria acontecer aproximadamente 40 anos depois. No ano 70 depois de Cristo, mais ou menos 40 anos depois que Jesus falou isso, um dos generais romanos, e eu sei que você conhece a história, o general Tito, ele então resolve destruir Jerusalém. Você sabe que esse acontecimento é um acontecimento muito estudado. Você estudou a respeito disso. Ele é chamado de a diáspora. Por que ele é chamado de a diáspora? Porque depois de general Tito, comandando as tropas romanas, invadiram Jerusalém, destruíram a nação, todos os judeus tiveram que sair e fugir para outras nações, exatamente se cumprindo a palavra que Jesus havia dito. Jesus havia falado que então os judeus deveriam fugir para as nações. A nação de Israel acabou no ano 70 depois de Cristo. Irmãos,
Isso foi uma coisa tão louca, porque literalmente os judeus se espalharam por todo o mundo. Olha, eu não tenho dúvida de te afirmar que em todos os cantos da terra havia um judeu. Em todas as nações da terra havia um judeu. E a coisa mais louca é que por quase 2000 anos, a nação de Israel deixou de existir. Mas, o que Oséias falou? Eu estou aqui falando para você sobre o final de Oséias. Sobre o sinal de Oséias. Oséias falou, por 2 dias será destruído. Mas, ao fim dos 2 dias, no 3º dia, algo vai acontecer. No final dos 2 dias, vai ter uma coisa que vai acontecer. E no 3º dia, Oséias falou, como a alva, ele vai voltar. Irmãos, agora, você viaja comigo um pouco na história. No ano 70, Israel deixa de existir. Mas, no final do século 19, algo muito poderoso começou a acontecer. No final do século 19, assim como no ano 70, obrigado pelo amado que trouxe mais uma água. Assim como no ano 70 aconteceu algo que a história chama de diáspora, e que isso é algo completamente também profético por aquilo que acontece e que fora dito pelos profetas, inclusive por Jesus. No final do século 19 começa um movimento, aquele movimento que é conhecido como o movimento sionista. Por quê? Porque o Senhor começou a colocar no coração dos judeus um desejo de voltarem para a sua terra. Quando já ouviram falar do movimento sionista? Você já ouviu falar da diáspora, que é no ano 70, quando os judeus são espalhados por todo o mundo? Mas o movimento sionista no final do século 19 começa então a tomar conta do coração dos judeus, um desejo de voltar para casa. Irmãos, uma coisa muito louca aconteceu. Teve um camarada, e aí é por isso que ele entra para a história. O nome dele é Ben Yehuda. Sabe o que Ben Yehuda decidiu fazer? Ben Yehuda um dia, claro que eu vou fazer um teatro aqui agora, certo? Um dia ele virou lá para a mulher dele e falou assim: a partir de hoje eu só falo hebraico. Mas sabe o que é louco? É que assim como a nação havia desaparecido, o idioma da nação também havia desaparecido. E por quase 2000 anos não se falava hebraico. Mas um dia Ben Yehuda chegou na casa dele e falou: a partir de agora, mulher, eu só falo em hebraico. Então, como diz o outro, se você quiser conversar comigo, você vai ter que conversar comigo em hebraico. Teve que virar para os filhos dele e falou: agora, meus filhos, se quiserem falar comigo é só em hebraico. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ben Yehuda pegou a família e mudou lá para Israel. E ele só falava em hebraico. Aí, a mulher dele teve que aprender. Os filhos dele tiveram que se comunicar em hebraico. Só que é o seguinte: como é que ele fazia negócios? Como que ele trabalhava? As pessoas, para trabalharem com ele, para fazerem negócio com ele, tinham que falar em hebraico. Sabe o que aconteceu? Através desse homem, em todo o contexto do início do movimento sionista, no final do século XIX, a língua, o idioma hebraico começou a ressuscitar. Vocês estão comigo? E sabe uma coisa muito louca que aconteceu? Irmãos, olha aqui para mim, vamos ser honestos. Se alguém chegasse aqui e pregasse para você, falando o português que era falado quando o Brasil foi descoberto em 1500, você acha que você ia entender alguma coisa? Você tem noção quantas mutações o português já sofreu nesses 500 anos? Como diz o outro, nem precisa de ir muito longe, né? No dia de hoje mesmo, se a gente fizer umas viagens pelo Brasil, já não dá muito para entender, né? Deixa eu te contar uma coisa. Se você pega como exemplo o latim, irmãos, o latim era o idioma do Império Romano. Você tem noção da força que o Império Romano teve sobre a terra? O império mais poderoso que já houve na terra. Há mais de 1000 anos, o latim acabou. Quem que fala latim hoje? Você não encontra ninguém que fala latim. Deixa eu contar algo para você. Você vai chocar no que eu vou te contar. Você sabe que
para que o nome do Senhor seja glorificado. Alguns, e eu sei que muitos de vocês sabem disso, que alguns manuscritos da palavra de Deus foram encontrados no Mar Morto, por isso que são conhecidos como manuscritos do Mar Morto, literalmente pedaços que continham a palavra de Deus no seu original. Por exemplo, acharam fragmentos do livro do profeta Isaías. E aí então, você sabe da história, a nação de Israel cria então um museu lá em Jerusalém. Se você for em Jerusalém, tem o Museu da Bíblia. Eu sei que tem outros museus espalhados pelo mundo, mas no Museu de Jerusalém você tem os manuscritos do Mar Morto. Você sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, sim ou não? Sabe o que é poderoso? Se você pegar qualquer criança que acabou de ser alfabetizada em uma escola em Israel, e essas crianças então, e obviamente por ser histórico, muitas das escolas organizam, visitas ao museu da Bíblia. Se essas crianças pegarem os manuscritos do Mar Morto, a palavra de Deus no original, para lerem, elas conseguem ler exatamente da maneira como está escrito. Sabe por quê? Porque o hebraico que é falado hoje é exatamente o mesmo hebraico que sempre foi falado naquele lugar. O que começou com Ben Yehuda, com o movimento sionista, gerou então a ressurreição da língua hebraica. Isso é histórico, poderoso, profético. Aí você pergunta, e para por aí? Não para por aí. Por que não para por aí? Porque o que aconteceu com Israel foi profético. Porque se nós então mudarmos de século, e sairmos do século XIX e entrarmos no século XX, o que acontece no século XX? O século XX ele é marcado pelas duas grandes guerras. Você tem então a Primeira Guerra Mundial, e aconteceu algo muito interessante na Primeira Guerra Mundial. Você sabe que hoje, aonde Israel está, era obviamente ali toda a região da Palestina, no início do século XX. E acontece então, que se você for olhar para essa região onde Israel está hoje, no início do século XX, a Palestina, toda a região da Palestina, ela pertencia ao Império Turco-Otomano. Mas o que aconteceu? Na Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano luta ao lado dos alemães. Qual que foi o resultado? Juntamente com os alemães, o Império Turco-Otomano foi derrotado na Primeira Guerra Mundial. E como consequência da derrota do Império Turco-Otomano, o que aconteceu? O Império se esfacelou completamente, ele não existe mais. E aí, a Palestina acabou dando origem a vários países, depois do fim do Império Turco-Otomano, pela derrota sofrida na Primeira Guerra Mundial. Foi onde então surgiu a Síria, foi onde então surgiu o Líbano, a Arábia Saudita, a Jordânia e a própria nação chamada de Palestina. Mas sabe o que aconteceu? Como um despojo da Primeira Guerra Mundial, a Palestina foi então dada à Inglaterra, e a Palestina então se tornou uma colônia inglesa, como despojo da vitória da Primeira Guerra Mundial. Você sabe que pouco mais de 20 anos depois, o mundo passa por uma Segunda Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial, enfim, nós temos toda a calamidade, a tragédia da perseguição nazista ao povo judeu, e como consequência, 6 milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas. Mas sabe o que é interessante? Que paralelo a isso que aconteceu, depois da vitória, que inclusive os ingleses fizeram parte da vitória na Segunda Guerra Mundial, e mais uma vez a Alemanha foi derrotada, a nação inglesa, obviamente por passar por uma guerra, foi enfraquecida, mesmo saindo da guerra vitoriosa, mas só de passar pela guerra ela foi enfraquecida, e ela então estava sem condições de manter as suas colônias. Então muitas colônias inglesas
depois da Segunda Guerra Mundial, acabaram ganhando independência. Mas o que aconteceu? Como o povo judeu foi completamente ceifado, perdão, não foi completamente, mas foi muito ceifado, a Inglaterra, juntamente com os Estados Unidos, juntamente com a França e até mesmo a Rússia, começaram, e é claro que era já Deus gerando no coração o desejo de dar uma terra, um pedaço da terra, um pedaço da Palestina para esse povo judeu que havia sido muito ceifado. E aí então, eles levam isso para as Nações Unidas, e que, por sinal, naquela época, era presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, e eles levam então para votação, e no dia 15 de maio de 1948, uma coisa louca acontece. O que aconteceu dia 15 de maio de 1948? Eles decidem então dar um pedaço daquela região para os judeus, e de uma maneira miraculosa, em um dia, uma nação surgiu novamente na terra, a nação de Israel. Irmãos, desde o ano 70 a nação havia sido destruída, e agora o que acontece? Desde o movimento sionista, os judeus já estavam indo para lá, agora eles têm um país. E aí, presta atenção, lembra da profecia? Olha aqui para mim, ei, um dia para Deus é como quanto tempo para mim e para você? Um dia para Deus é como quanto tempo para mim e para você? Nós estamos falando de 1948, nós estamos falando 2000 anos depois. Presta atenção, se um dia é igual a 1000 anos, quanto tempo para Deus isso levou? 1000 anos, um dia. 2000 anos, 2 dias. Para que se cumprisse a profecia do profeta Oséias. Mas o que acontece? Oséias, olha aqui para mim, Jesus não falou apenas sobre Israel, Jesus falou também sobre Jerusalém, porque quando eu li Lucas 21, verso 20, e fui descendo, Jesus fala que Jerusalém seria pisada pelos gentios. Aí eu posso contar uma coisa? Quando em 1948 as Nações Unidas votam em favor da criação do Estado de Israel, Jerusalém ainda não pertencia à nação de Israel. Aí acontece então uma tragédia, mas aquele povo era escolhido. Irmãos, olha aqui para mim, 1948, da noite para o dia, a nação volta a existir. Mas em 1967, 3 nações decidem, de uma maneira terrível, se juntarem para atacar a nação de Israel, que tinha sido criada em 48, 67, pouco tempo depois. E aí então, irmãos, do leste vem a Jordânia, do norte vem a Síria, e do sul vem o Egito. E Jordânia, Síria e Egito se juntam, se agrupam para destruir Israel. Mas uma coisa poderosa aconteceu. 3 nações se juntando para batalhar contra Israel. Israel então vai batalhar, mas sabe o que acontece? Sabe quantos dias a guerra dura? A guerra dura apenas 6 dias. Em 6 dias, a nação de Israel, que estava sendo atacada pelo leste, pelo norte e pelo sul, por Jordânia, Síria e Egito, venceu todas elas em 6 dias. Aí o que acontece? Olha só, ela estava sendo atacada, mas depois de vencer, ela recebe então o despojo da batalha, o despojo da guerra. Através do despojo da guerra dos 6 dias, as colinas de Golã voltaram a ser território de Israel. Mas não apenas as colinas de Golã, a faixa de Gaza. Mas não apenas as colinas de Golã e a faixa de Gaza, também ali toda a região da península do Sinai. Mas você sabe que depois a península do Sinai, ela foi devolvida ao Egito, mas uma outra região também se tornou despojo da batalha, assim como as colinas de Golã, assim como a península do Sinai, e assim como a faixa de Gaza, a região da Cisjordânia. Agora, o que tem na região da Cisjordânia? Jerusalém. Quando Israel foi ser atacado,
na realidade, Deus transforma aquela maldição em bênção, e Israel volta a ter Jerusalém. Olha aqui para mim, Jesus falou, Jerusalém vai ser pisada pelos gentios, mas vai ter um momento que Jerusalém não será mais pisada pelos gentios. Irmãos, o que eu estou contando para você, talvez o seu avô, o seu bisavô acompanhou pelos noticiários. A nossa geração, a geração passada, anterior à nossa, nós estamos vendo a história ser escrita. Olha aqui para mim, você pergunta para mim, pastor, você acredita então que a profecia foi completamente cumprida? Eu creio que não. Por que eu creio que não? Porque existe uma parte de Jerusalém que ainda não é pisada pelos judeus, ainda está com o povo muçulmano. Por exemplo, literalmente o lugar de toda a confusão. Você sabe da profecia que o templo vai ser reconstruído, sim ou não? Mas onde era o templo? Você tem inclusive o Muro das Lamentações. Do Muro das Lamentações para lá é território pertencente aos judeus. Eu já fui lá, é uma coisa louca. Mas do muro para lá, na parte interna do templo, é território muçulmano. Deixa eu te falar, por causa disso, a profecia de Jerusalém ser pisada pelos gentios, ela em parte, no sentido de que Jerusalém não é mais pisado pelos gentios, em parte se cumpriu, porque Jerusalém já pertence a Israel, mas em parte ainda não se cumpriu. Mas, deixa eu te contar uma coisa, se há 100 anos atrás, nós estamos em 2021, em 1921, ninguém nunca ia imaginar que Israel ia voltar a existir um dia, ninguém nunca ia imaginar que Jerusalém ia voltar a ser a capital eterna do povo judeu. Então, você tem dúvida que em algum momento, lá onde hoje é a mesquita da cúpula dourada, aquele lugar vai voltar a pertencer a Israel, não duvide disso. E quando isso acontecer, e aquela mesquita cair, e o templo for reconstruído, aí, my friend, it's time. Vocês estão acompanhando comigo? 2 dias se passaram. Deixa eu te fazer uma pergunta, nós estamos em que ano? 2000 e? Presta atenção, sabe o que significa isso? Que quando nós entramos no ano 2000, nós entramos no 3º milênio. Olha aqui para mim, o que é entrar no 3º milênio? O 1º milênio já passou, o 2º milênio já passou, o 1º dia passou, o 2º dia passou, agora então é o início do 3º dia. Eu quero finalizar a palavra mostrando para você 2 coisas, 2 textos, que talvez eu acredito que você nunca imaginou que esses 2 textos falavam a respeito da volta de Jesus. Vem comigo, em 10 minutos, eu quero te mostrar algo que você nunca viu na Bíblia. Projeta para mim, por gentileza, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 30. Na realidade, volta para mim no verso 25. Um dia, os judeus, ou melhor, os fariseus viraram para Jesus e falaram assim: Jesus, deixa eu ler para você, eis que certo homem intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Você sabe muito bem que direto os fariseus queriam pôr Jesus à prova, sim ou não? E disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito? O que a lei fala? Então o camarada, o fariseu que queria pegar Jesus, falou assim: uai, para herdar a vida eterna, a lei fala que tem que amar o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda tua alma, toda tua força, todo teu entendimento, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: ok, então faz isso que você vai viver. Só que aí, ele porém, verso 29, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Jesus, quem é o meu próximo? Como diz outro, o cara não estava satisfeito, o cara queria pegar Jesus, e ele pergunta: Jesus, quem que é meu próximo? Aí Jesus é o seguinte, você sabe que Jesus tem hora então que ele fala assim: ok, vamos conversar de maneira profunda, então vamos. E quando Jesus vai para uma conversa profunda, Jesus então começa a contar uma
parábola. Aí Jesus conta uma parábola. Você quer saber quem é o seu próximo? Jesus falou, verso 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Diga comigo, descia de Jerusalém para Jericó. E veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. E casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. E certo samaritano que seguia o caminho, passou-lhe perto, e vendo-o compadeceu-se dele, e chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Olha aqui para mim, essa parábola é uma parábola muito famosa. Eu acredito que você já ouviu a respeito dessa parábola, a parábola do bom samaritano. Jesus vira e fala: olha, teve um camarada que ele estava viajando de Jerusalém até Jericó, estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho veio um ladrão, o ladrão pegou ele, deixou ele dado como morto. E aí então, nesse caminho, nessa viagem de Jerusalém para Jericó, passa um sacerdote. Quando o sacerdote passa, ele vê aquele homem morto, o que é que ele faz? Ele passa longe e continua a viagem. Mas no mesmo caminho, depois de passar um sacerdote, passa, sabe quem? Um levita. E o que o levita faz? A mesma coisa que o sacerdote fez: deixa o homem que estava jogado no chão sem nenhum cuidado. E aí, para Jesus chocar com tudo a cabeça dos fariseus, ele conta que veio um samaritano. Diga comigo, samaritano. E ele decide então ajudar aquele homem que deveria obviamente ser judeu, por ser morador de Jerusalém. E o samaritano pega aquele homem, cuida das feridas com vinho e com óleo, depois coloca o homem e leva o homem até uma hospedaria, deixa um dinheiro na hospedaria e fala para aquele hospedeiro: cuida dele que depois eu volto para buscá-lo. Gente, olha que interessante. Você sabe que os judeus não se dão com os samaritanos. Olha aqui para mim, o samaritano, ele é um inimigo do judeu. Você sabe que talvez você sempre ouviu essa parábola e está completamente correto, nos ensinando a respeito de amar o próximo, de que nós devemos ser bons samaritanos. Amém, igreja? Amém, igreja? Nós devemos estender a mão para o próximo, sim ou não? Quantos estão comigo? Glória a Deus. Mas agora pensa comigo uma coisa, olha aqui para mim. Eu quero que você viaje uma outra ótica, uma ótica mais. Eu quero agora que você vá para uma camada. Olha, você falar que essa parábola nos ensina a estender a mão para o nosso próximo, você está completamente correto. Essa é uma aplicação pessoal dessa parábola. Mas agora eu quero entrar com você em uma camada mais profunda e profética sobre esse texto. Vem comigo. Existia um homem, diga comigo, um homem. A Bíblia fala que ele descia de Jerusalém para Jericó. Olha aqui para mim, Jerusalém era uma cidade, obviamente, aqui situada em montes, né? Jerusalém, onde tem o monte Sião, o monte da bênção. Jerusalém é a cidade da bênção. Gente, Jericó, você está falando do lugar mais baixo de Israel. Você está falando do lugar que era conhecido como terra das moscas. Sabe o que é isso? Jericó era conhecido como a terra da maldição. Ou seja, esse homem estava descendo por um caminho de perdição, por um caminho de maldição. Sabe quem que é esse homem? Eu e você. Sabe quem que é esse homem? É o ser humano. É o ser humano que estava indo por um caminho de perdição. É o ser humano que está indo por um caminho de maldição. E aí sabe o que acontece? Vem um salteador, vem um ladrão. Quem que é esse ladrão aqui? É o diabo. Porque quando você estava lá no mundo, vivendo essa vida de maldição, indo para Jericó, essa vida de perdição, um dia pior do que o outro, meu amigo, quem está no mundão, o diabo toma conta. O diabo então destrói a vida, porque ele é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. E aí então esse era então o meu retrato e o seu retrato.
Nós éramos esse homem que estava dado como morto. Paulo fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quantos estão comigo aqui? Aí sabe o que acontece? Vem o primeiro homem. Sabe quem que é o primeiro homem? O primeiro homem é o sacerdote. Diga comigo, sacerdote. Quem que é o sacerdote? O sacerdote, amada igreja, é o homem da lei. Você estava lá perdido no seu pecado, com o diabo tendo destruído sua vida. Aí vem a lei. Só que quando a lei encontra com você, a lei não pode te salvar. Deixa eu te contar uma coisa. Já parou para pensar? Se ele era um sacerdote, por que ele não ajudou aquele homem? Você sabe da história. O sacerdote, ele era, pela lei, proibido de tocar em morto, sim ou não? Porque senão ele ficava cerimonialmente impuro. E se ele ficasse então cerimonialmente impuro, ele não poderia ministrar ao Senhor. Então, se aquele homem estava semi-morto, o sacerdote pensou: rapaz, é muito arriscado eu tocar naquele corpo, porque se ele estiver morto, eu ficarei impuro. Ou seja, a lei é essa. A lei, ela mostra a nossa realidade, mas ela não tem o poder de nos salvar. Vocês estão comigo? Depois do sacerdote aparece um segundo homem. Quem que é o segundo homem? Levita. Você lembra que os sacerdotes eram aqueles então que realizavam as ofertas, mas quem eram os levitas? Os levitas eram os camaradas que cuidavam do quê? Dos utensílios do templo, dos utensílios do tabernáculo. Os levitas eram os responsáveis pela manutenção do tabernáculo. Sabe o que é isso? Os levitas são aquela classe de pessoas que cuidam de coisas e não de gente. Olha aqui para mim. Se o sacerdote aponta para a lei, os levitas apontam para a religião. A religião cuida de coisas, mas não cuida de gente. E aí sabe o que acontece? A religião não pode salvar. Por que aquele levita não pôde salvar? Porque, em outras palavras, rapaz, é uma pessoa que está aí. Eu não fui chamado para cuidar de gente. Eu não preciso de ir lá, porque meu negócio é cuidar de coisas. A lei não pode salvar. A religião não pode salvar. Aí veio um samaritano. Quem que era o samaritano? Aquele que o judeu se declarava como inimigo. Deixa eu te contar a coisa mais louca que você poderia ouvir na sua vida. O bom samaritano, neste contexto, ele aponta para o Senhor Jesus. Sabe por quê? Paulo fala: nós éramos inimigos dele. Mas mesmo nós, sendo inimigos, o que a palavra de Deus diz aqui que nós lemos? Que o bom samaritano se compadeceu daquele homem. Olha aqui para mim. Ele, mesmo nós, como inimigos, ele olhou para mim, ele olhou para você e falou: eu vou amar você. Você estava lá caído, você estava lá destruído, mas você se tornou alvo do amor, alvo da compaixão. E aí sabe o que é aquele bom samaritano? Gente, vocês estão comigo, meu Deus do céu, se você não emociona com isso, você não emociona nunca mais na sua vida, meu querido. E aí, o que acontece? Aquele bom samaritano então vem e fala: eu vou cuidar de você, eu vou te salvar, eu vou lavar as suas feridas. Será que alguém lavou suas feridas? O que ele fez para lavar as feridas? Aqui o texto fala que ele fez duas coisas, nós lemos, eu li. Primeira coisa, ele passou o vinho. Você sabe que o vinho é uma bebida alcoólica, ele tem então poder para antisséptico. Ele tem condição de limpar a impureza, sim ou não? Mas o vinho, quando a gente toma a ceia, o vinho aponta para quê? Para cataramanás. Sabe por quê? Porque com o sangue, com o vinho do samaritano, com o sangue de Jesus, você foi lavado, purificado. Mas olha aqui para mim, aqui nesse texto fala que não foi apenas o vinho, foi o vinho e
O óleo do Espírito Santo, Ele não apenas te salvou, não apenas te purificou pelo sangue, mas Ele ungiu você, você é ungido de Deus, Ele derramou o óleo sobre você, para que você fosse, sabe por quê? Porque Ele nos, meu Deus, quem que dá essa unção? Quem dá essa unção é o Espírito Santo. Ele não apenas derramou o sangue, mas mais do que derramar o sangue, Ele também nos deu o seu Espírito Santo, o vinho e o óleo. Para encerrar a parábola, ele pega esse homem então, e ele leva esse homem para um lugar, diga comigo, hospedaria. Lá na hospedaria ele fala assim: olha, falou lá para o funcionário, cuida desse homem aqui. Você sabe, eu acredito que a hospedaria aponta, sabe para quê? A hospedaria aponta para a igreja, porque quando eu e você fomos salvos, o Senhor nos trouxe para a igreja, sabe por quê? Porque é a igreja que cuida dos perdidos, quem está cuidando dos perdidos é a igreja, nós somos a hospedaria. Senhor, pode mandar os feridos, pode mandar aqueles que estão mortos, pode mandar que nós vamos cuidar deles. Agora sabe o que é poderoso? Projeta para mim por gentileza o Evangelho de Mateus capítulo 20 verso 2, em Mateus capítulo 20 verso 2, é a parábola, dos trabalhadores da vinha. Mas uma coisa interessante, é que aqui, eu não vou falar sobre essa parábola não, eu só vou te mostrar uma coisa que a Bíblia te conta, para você entender o final da parábola que eu estou te contando. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, diga comigo, 1 denário por dia. Hermenêutica, a Bíblia explica a Bíblia, olha aqui para mim, 1 denário na Bíblia significa o salário de um dia. Parábola dos trabalhadores, quanto que é o salário de um dia? 1 denário, vocês estão comigo, sim ou não? Presta atenção então, se 1 denário é o salário para um dia, quer dizer que então 1 denário é a provisão para um dia. Volta para a parábola do samaritano, quando então o bom samaritano, Jesus Christ, nos trouxe para a igreja, para a hospedaria, ele virou para o hospedeiro e falou assim: olha, eu vou deixar aqui com você 2 denários, volta lá para mim, Thales, Lucas, no 10, no verso, agora até eu me perdi aqui na minha Bíblia, era 30, vai descendo aí, Lucas 10, que eu vou acompanhar contigo, vai descendo aí, para o assunto que ele dá aos denários, vai descendo, vai descendo, aqui, no dia seguinte, tirou 2 denários, olha aqui para mim, qual foi o dinheiro então, qual foi o valor que o bom samaritano deixou na hospedaria? 2 denários, certo? Falou, cuida dele, inclusive se você gastar mais, não preocupa que eu te reembolso, quando eu o quê? Quando o quê? Olha aqui para mim, alguns já pegaram, presta atenção, por que ele deixou 2 denários? Por que ele deixou 2 denários? Porque 1 denário é suficiente para quanto tempo? O 2º denário é suficiente para qual dia? O segundo. Se ele deixou só 2 e prometeu que ia voltar, quando será que ele voltaria? Mas será que é no fim do 3º dia? Porque se for no fim tinha que ter deixado mais. É no começo do 3º dia. Nós estamos no ano de 2021, só tem 21 anos que o milênio começou, só tem 21 anos de 1000 que o 3º dia começou, nós estamos no início da madrugada. O rei está voltando. Para encerrar a noite, Evangelho de João capítulo 4, o time de adoração vem, Evangelho de João capítulo 4, já vem pôr no pé, já vem fazendo uma caminha baixinho, vocês sabem que eu gosto, alguém aqui sabe que eu gosto, o que acontece, vem comigo por favor, o que acontece em João capítulo 4, João capítulo 4 é quando Jesus, ele evangeliza a mulher samaritana,
A palavra do Senhor diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia. Quem que deixou a Judeia? Jesus. Gente, vocês estão comigo aqui? Quem que deixou a Judeia? Jesus. Então Jesus estava na Judeia, Israel, judeus. Jesus deixa a Judeia, olha só, e retirando-se outra vez para a Galileia. Olha aqui para mim. Então qual era o trajeto que Jesus ia fazer? Sair da Judeia e ir para Galileia. Mas o que é importante você saber? Judeia, judeus, Galileia, judeus também. Tudo bem que os galileus são os caipiras, os goianos, mas é judeu também, porque goiano é brasileiro. Olha aqui para mim, vocês estão comigo, sim ou não? Mas o que é interessante? Nesse caminho de ir da Judeia para Galileia, a palavra do Senhor diz assim: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Parou, agora nós temos um problema. Por que Jesus falou que era necessário atravessar a província de Samaria? Olha aqui para mim, os samaritanos, eu já te contei na última parábola, os samaritanos não se davam com os judeus. A prova é tanta que, você sabe da história, quando Jesus começou a evangelizar essa mulher, a mulher começou a ficar ofendida. Como, o que a mulher fala? Eu não vou ler não, você sabe da história. A mulher fala: mas como tu, sendo judeu, quer conversar comigo, sou samaritana? Gente, deixa eu te contar uma coisa que talvez você não sabe. Você sabe que Samaria ficava no meio da viagem entre Judeia e Galileia, mas os judeus, eles não suportavam os samaritanos de tamanha maneira, que sabe o que os judeus faziam? Os judeus, quando iam para Galileia, irmãos, você sabe que eles tinham que cruzar o rio Jordão, eles passavam para o outro lado, só para não passar pela terra, porque ia ter Samaria, e depois quando chegava do outro lado, eles cruzavam o rio Jordão de novo para chegar na Galileia, tudo isso para não passar em Samaria. Mas o que Jesus faz? Jesus vai direto para Samaria. Por quê? Porque Jesus tinha um encontro com uma mulher em Samaria, Jesus tinha um encontro com uma pessoa que era escolhida. E aí então, você sabe da história, Jesus estava lá no poço de Jacó, a mulher vem para tirar água, e Jesus vira para ela e fala assim: me dá um copo de água também. A mulher virou para ele e falou: mas que loucura é essa? Você é homem, eu sou mulher, você é judeu, eu sou samaritano, como que você me pede um copo de água? Jesus vira para ela e fala assim: ó filha, se você soubesse quem é que está te pedindo, é você que me pediu um copo de água. E naquele momento então, Jesus evangeliza a mulher samaritana. E aí então, nesse processo de evangelizar, porque quando Jesus virou para ela e falou assim: ó, se você soubesse quem sou eu, é você que ia pedir. E aí então essa mulher começa a receber a palavra, essa mulher começa a aceitar o que Jesus estava falando. E aí então a mulher começa a perguntar: e aí, quem é o Salvador? Quem é o Messias? O que Jesus vira para a mulher e fala? Você está falando com ele. Mas sabe o que é interessante? Se você olhar os evangelhos, Jesus nunca se apresentou para os judeus como sendo o cara, sim ou não? Tinha vezes que Jesus curava, e o que Jesus falava depois? Não conta para ninguém o que aconteceu. Mas para aquela mulher samaritana, ele falou o que ele nunca falou para nenhum judeu. Ele falou assim: você quer saber quem é o Salvador? Você quer saber quem é o Messias? Você está conversando com ele. Ou seja, aquela mulher era uma mulher escolhida, e tem gente que ainda não acredita na escolha divina. Era-lhe necessário, meu Deus do céu. Oh Jesus poderoso. Olha aqui para mim, eu vou encerrar agora o culto. Essa mulher converte, e a escritura conta que essa mulher então evangelizou a cidade inteira, e o povo da cidade creu. Mas sabe o que é interessante? Com todo esse mover, o povo queria que Jesus ficasse na cidade. Thales, vamos lá para o verso 30 lá no finalzinho da história, lá no verso 28. Lá no verso 28, a palavra do Senhor diz assim: quanto a mulher deixou os cântaros e foi para a cidade, e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele.
Aí volta, vai lá para o verso 39. Aí olha o que aconteceu. Então Jesus ficou na cidade, e muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. Quantos dias Jesus ficou com os samaritanos? Quantos dias Jesus ficou com os samaritanos? 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam: mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Verso 43. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia. Partiu dali para a... Lembra que eu falei para você no início da palavra, que a volta de Jesus tem o aspecto dele voltar para a igreja, sim ou não? Sim ou não? Presta atenção. Quando eu li a parábola do bom samaritano, eu falei a respeito disso. Por quê? Porque aquele homem era eu e você, era samaritano. Ele era gentio, sim ou não? Samaritano é gentio, concorda comigo? Então quer dizer que quando Jesus virou lá na hospedaria e falou: olha, eu vou voltar para buscar esse homem gentio, Jesus está falando: a minha volta, a minha vinda é para a igreja, é para aqueles que estão na hospedaria, é para mim e para você. Mas eu disse para você que a volta de Jesus também é para os judeus. Olha aqui para mim. Olha o que acontece nesse texto. Por 2 dias Jesus esteve com os samaritanos, Jesus esteve com os gentios. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo o tempo dos gentios, nós estamos vivendo o tempo do mover na igreja, mas Jesus tem uma aliança com o seu povo, Israel. Então tem um momento que Jesus vai voltar para Israel. Olha aqui para mim. Aqui fala, ele ficou em Samaria 2 dias, mas no começo do 3º dia, ele falou: agora eu tenho que ir para Galileia. Por 2000 anos, ele está operando no meio da igreja, mas agora começou o 3º milênio, ele tem que voltar também para a nação de Israel. Ele ficou 2 dias em Samaria, mas ele falou: chegou a hora de voltar para Galileia. Nós estamos no começo do 3º milênio. Pode tocar todo mundo. Olha o que acontece. Chegou a hora de que os judeus vejam que ele tem uma aliança, e muitos judeus irão crer em Jesus na segunda volta. Eu tenho uma notícia para você: Jesus Cristo está voltando. Pode tocar, gente. Jesus está voltando. Hoje foi só o começo de uma série de palavras a respeito da volta de Jesus. Eu quero te contar uma coisa. A palavra de Deus nos mostra: um dia é como 1000 anos. Se passaram 2000 anos, se passaram 2 dias, nós estamos no começo do 3º dia. Se você está esperando ansiosamente a volta dele, fique em pé onde você está. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, porque a tua promessa sempre se cumpre. Te agradecemos, porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas nós iremos ver a tua volta, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, erga suas mãos aos céus.